Vamos aprender o que são vetores? Fala, Geração TI, seja bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo da nossa playlist Lógica de Programação em Linguagem C. Muito bem, vamos olhar agora a nossa tela. E na nossa tela aqui eu tenho utilizando o MyCompiler. Nós temos um programa bem simples, vou iniciar aqui simplesmente com um conjunto de variáveis e criar uma repetição. Então, for, fazer uma repetição de 5 números, pode ser? I igual a 0, I igual a 1, né? Porque a gente vai contar de 1 a 5, tá bom? I menor ou igual a 5, I mais. Muito bem. E aí eu posso imprimir alguma coisa na tela? N igual... imprimir o valor de N, ok? Vou dizer que N é igual a 2% D barra N. Muito bem, bem simples, né? Ótimo, vou testar aqui o nosso programa. Olha lá, 5 vezes o N, tá certo? Muito bem, agora imagina se nós tivéssemos que ler, além de exibir o valor, eu tivesse que ler esses valores. Então, por exemplo, eu não sei qual é o valor de N. É N igual a 2, mas poderia ser vários números, né? Ou seja, números que o usuário determina. Então, eu poderia fazer assim. Veja só. Digite os 5 valores. E aí, para ficar melhor, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou tirar daqui do nosso for, porque o MyCompiler a gente utiliza a digitação naquele campinho, né? Entrada do programa, tá certo? Bom, agora eu quero escanear, né? Então, scanf %d, vírgula, e comercial n. Maravilha, então eu vou ler 5 números, tá certo? Vou ler aqui, ó, e até para ajudar didaticamente, vou colocar aqui número 1, número 2, 3, 4 e 5, tá bom? São 5 números, de 1 a 5 aqui, bonitinho. Vou ler os 5 números e depois eu quero imprimir os valores, tá certo? Vou escanear eles e depois imprimir. Vamos lá, aqui, printf, n igual %d barra n. Perfeito. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Digite os 5 valores, n igual a 5. Puxa vida, na hora que eu dei o scanf, da linha 10 à linha 12, eu fiz ele 5 vezes, eu li os 5 valores, só que dos 5 valores que eu li, eu registrei o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, todos na mesma variável. E agora? E se eu tivesse, por exemplo, 50 números para ler? Eu teria que criar, então, nesse caso aqui, uma variável chamada N1, N2, N3, N4, N5, e aí eu não consigo usar o for. Puxa, aí complicou, né? Bom, para isso, para resolver esse caso, nós temos o vetor. O que são vetores? Ó, vamos tentar usar um recurso novo aqui, da minha caneta, tá bom? Tem uma caneta mágica aqui, só para simplificar. Então imagine que eu tenho aqui no caso, ó, N, vou pegar aqui a nossa caneta, ó, N, ele pode ser número 1, ele pode ser número 2, pode ser número 3, pode ser qualquer número, tá certo? Só que tem um detalhe, essa numeração ele está guardando somente o último valor. Não quero fazer isso, eu quero manter todos os valores, tá certo? Para N. Obviamente eu poderia criar aqui, ó, variável N1, N2, N3, mas seria muito trabalhoso, né? E para trabalhar dentro do conjunto de repetição não faz muito sentido. Então, para isso, nós temos os vetores. O que são os vetores? Vetores é simples. Vetores é isso aqui, ó. Eu coloco uma variável ainda chamada n, só que eu digo que ele tem aqui, no caso, 5 posições. Ou seja, ele tem 5 posições que eu posso armazenar valores sem que eu perca-os. Então, ou seja, eu vou dizer assim, ó, na prática ele vai ficar algo assim. É como se eu tivesse aqui uma região. Vamos ver se meu desenho aqui está bom. Então, eu tenho a primeira posição, segunda posição,
terceira, quarta e quinta. Então veja que se eu pegar aqui a numeração, a gente vai falando, ó, primeiro valor, então número 1. Segundo valor, número 2. Terceiro, número 3. Número 4 e número 5. Ah, ok, tá bom. Mas como é que eu vou ler? Como é que eu vou armazenar? Como é que eu vou resgatar esses valores? Para isso, o meu vetor aqui, ó, chamado n, ele tem as posições, ou índice, a gente chama de índice, tá certo? Então, cada uma dessas posições eles estão guardadas ou estão armazenadas no índice. E o índice sempre vai começar no número 0, tá certo? Então, aqui no nosso exemplo, aqui, ó 0, índice 0, índice 1, índice 2, 3 e 4. Ou seja, o nosso vetor, ele começa não no índice 1, ele começa no índice 0, tá certo? Isso para todos os vetores, qualquer linguagem de programação trabalha dessa forma. Porque é a primeira posição do nosso conjunto, tá certo? Então, se eu falar, por exemplo, aqui, ó, n de posição 2, qual que é o valor que está lá dentro? Vamos olhar aqui, ó, n de posição 2 é o valor 3. Muito bem. Se eu disser n, aí eu não sei a posição, ó, estou pensando, e eu quero avaliar o valor 5, então o valor 5 está armazenado no índice 4. Então aqui, ó, opa, é o índice 4. E assim por diante, tá certo? Então se eu falar n de índice 0, qual que é o valor que está lá dentro do índice 0? É o valor 1, ok? Então observa como é que vai ser muito mais fácil a gente trabalhar com um vetor para resolver este problema. Então vamos lá, vamos adaptar esse programa, tá certo? Então em vez de, aqui ó, n de posição 5, ou seja, eu tenho 5 posições, eu tenho 5, posso colocar 5 elementos. Agora um detalhe importante, 2 detalhes importantes. Ele primeiro começa com o índice 0 e todas as posições são do mesmo tipo. Então se eu disse que n de tamanho 5, ou seja, um vetor, é do tipo inteiro, então todos os valores são inteiros. Eu não posso ter um valor inteiro e depois um float, um real, tá certo? Ou caractere. Então todos serão do mesmo tipo. Bom, muito bem. Então toda hora que eu quiser agora, que eu necessitar avaliar, eu vou armazenar aqui, ó, o índice, tá certo? E vou dizer a posição. Se eu falar aqui que é todo mundo no índice 0, então na hora que eu armazenar aqui, fizer a leitura, veja só. Opa, eu preciso imprimir também, né? Vamos imprimir aqui, ó, n de índice i. Vocês vão perceber que vai ter um outro erro aqui na minha ideia. Ó. Mostrou tudo 0. Por quê? Puxa, eu estou exibindo sempre, armazenando sempre o mesmo valor. E isso não está correto, tá certo? Isso aqui não está correto. Então o que nós vamos fazer? Vamos lá. Primeiro vamos arrumar esse nosso vetor. Eu coloco n de posição i. Então, n de posição i. E o i ele vai variar de quais valores? Tá? Vou até colocar assim agora. A partir de 0, né? Então, 0 e ele é menor que 5, ou seja, de 0 a 4. Ok, então o nosso scanf agora ele está correto, tá certo? Estou armazenando o vetor n de posição i. Ele vai variar de 0 a 4. Legal. E para imprimir a mesma coisa. Então, vou começar aqui a utilizar o 0 e menor que 5, tá certo? Que fica fácil, né? Quando a gente fala menor que 5, eu olho para o tamanho 5 e já sei que ele vai de 0 a 4. Eu vou imprimir n, aqui vai ficar bem legal, tá? Vai todo mundo entender isso aqui. N de índice, alguma coisa, igual o valor. Então, o índice nada mais é do que a posição da variável i. Vamos ver como ficou. Agora sim, ó. N de índice 0 é 1. N de índice 1 igual a 2. Até o final, n de índice 4 igual a 5. Veja como ficou igual aqui, ó. Ó, ficou igualzinho, né? Olha lá. N, deixa eu colocar aqui do lado. N de índice 0 é 1. N de índice 1 tem o valor 2. E assim por diante. Então, vou colocar valores aleatórios aqui, tá? Vou colocar agora ó, um valor, segundo valor, terceiro valor, quarto valor, quinto valor. 5 valores. 5, 32, 4, 8 e 19.
a mesma coisa, bastaria eu substituir os valores aqui dentro. Então agora a gente consegue armazenar valores diversos, tá certo? Por exemplo, se eu quisesse armazenar a V1 de todos os alunos da nossa sala. Então, se a nossa sala tem 50 alunos, 100 alunos, 150, 1000 alunos, não importa a quantidade, bastaria colocar aqui N com a quantidade de índice, ou seja, a quantidade de valores que eu necessito avaliar ou valores que eu necessito armazenar. E aí eu posso fazer muita coisa, né? Por exemplo, eu posso somar valores, eu posso verificar o total, né? Fazer a soma de cada um desses valores, eu posso imprimir depois, eu posso imprimir de trás para frente, eu posso fazer muita coisa. Agora, muito cuidado. Caso você não faça a leitura dos valores, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui o meu scanf como comentário. Então, eu não vou ler nada e vou pedir para imprimir. Olha o que acontece. Aqui no nosso caso, ele deixou, tá vendo? Todo mundo como 0. Mas dependendo da linguagem, dependendo de onde você está utilizando, você não inicializou os valores e aí eu posso ter problemas, tá certo? O que seria inicializar? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou até colocar esse i numa outra linha, só para a gente não confundir, tá? Eu posso inicializar assim, ó, por exemplo, ó, desta forma. Então, quando eu faço isso, eu garanto que todos os valores vão começar com valor 0, tá certo? Ou, por exemplo, quero que todo mundo comece com valor 1. Então, coloco aqui os 5 valores, todo mundo com valor 1. Sendo que a primeira posição é índice 0, índice 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? E aí, obviamente, eu posso, ó, esse é o valor inicial do nosso vetor. Agora eu quero escanear, então seja qual for, independente do valor inicial, eu vou depois fazer as leituras dos valores e substituir aquele número 1, tá certo? Então eu posso também começar com o valor 0 e eles serão substituídos, tá certo? Agora, por exemplo, eu estou mostrando aqui o nosso for. Se eu quiser exibir de trás para frente, eu posso começar com n igual a 4, ok? E aí o nosso, enquanto i for maior ou igual a 0, e menos menos. Ou seja, ele vai do 4, 3, 2, 1 e o 0. Perfeito? Então eu mostrei em ordem decrescente, mas mantendo os valores originais. Veja que o primeiro valor foi 5, 32, 4, 8 e 19. Ok? Então, mesmo imprimindo em outra ordem, ele permaneceu os valores que agora estão dentro de um vetor. E aí eu posso, né, enfim, brincar à vontade aqui com essas ordens. Eu posso verificar, por exemplo, bastante comum, né? Qual o maior valor da série? E aí eu posso a qualquer momento fazer qualquer coisa. Eu não preciso de diversas variáveis armazenando todos os valores. Basta um vetor armazenando todo mundo. Ele fica na memória e a gente pode fazer o que quiser com isso depois. Tá certo? Vamos aqui depois, obviamente, fazer exercícios específicos com o vetor. E um bastante comum, bastante legal, vou dar um exemplo aqui, uma sugestão para vocês, é criar uma mega cena e armazenar esses valores em um vetor. Ok? Até a próxima aula. Valeu, pessoal!